Pois bem, meus amados irmãos do curso de Missão Ministerial, essa é a nossa segunda parte da nossa matéria homilética, ou pelo menos a introdução à homilética, porque essa matéria, querendo ou não, ela é bastante aprofundada. E aqui nós vamos ter um comportamento dentro da homilética, né? E nós vamos aprender um pouco sobre o comportamento no púlpito. Isso mesmo. Comportamento. O que seria o significado de comportamento? O que seria a definição de comportamento? Procedimento de alguém face a estímulos sociais ou a sentimentos e necessidades íntimos. Olha só, comportamento nós aprendemos que é o que as pessoas esperam de nós conforme a sociedade. Alguém está esperando um bom comportamento seu, alguém está esperando algo de você porque ela tem uma necessidade íntima. Então, em cada ambiente tem um comportamento. É onde entra a ética. Ética é comportar-se conforme o ambiente. Lógico, o comportamento que eu tenho na igreja, ele deve ser diferente do comportamento que eu tenho no mercado. Lógico, o comportamento que eu tenho no mercado, ele deve ser diferente do comportamento que eu tenho dentro do ônibus. Lógico, o comportamento que eu tenho dentro do ônibus deve ser diferente do comportamento que eu tenho dentro da minha casa. Porque no final das contas, esse comportamento, ele varia da onde eu estou, ou ele varia conforme o ambiente que estou. Pois bem, a postura é a posição espacial do corpo ou maneira de manter o corpo ou compor os traços fisionômicos. Olha que coisa interessante. A postura é a posição espacial, como você usa o espaço da onde você está e como você coloca o seu corpo. O seu corpo deve estar posicionado para que você consiga, de maneira eficaz, transmitir algo. E é por isso também que entra muitos traços fisionômicos. O traço da sua face, né? Já viu aquelas pessoas que quando elas estão tristes, né? Elas estão tristes aqui, né? Aí estão felizes. É o traço fisionômico. É aquela expressão ao falar. Se você consegue falar de uma coisa bastante alegre, você consegue mudar sua fisionomia. Se você está falando de algo triste, você consegue mudar sua fisionomia. Porque a postura é a posição do corpo ou a maneira de manter o corpo e compor os traços fisionômicos. Então você vai conseguir compor os seus traços fisionômicos naquilo que você está falando e tudo dentro de uma posição de espaço. Porque querendo ou não, você tem um espaço delimitado para que você consiga expressar a sua postura. E aí nós temos aqui a dicção. Irmãos, a dicção ela é a maneira de articular ou pronunciar palavras, pronunciar som ou conjuntos de sons articulados que exprimem uma ideia. E isso é muito interessante, por quê? Porque o comportamento, a postura e a dicção, elas andam juntas dentro da homilética para que você consiga falar ao público. E é tão interessante que a dicção é a forma de você articular, é a forma de você pronunciar ao ponto de você conseguir exprimir uma ideia, ou você conseguir extrair daquilo uma ideia. Porque querendo ou não, as pessoas que te ouvem, elas precisam entender a ideia que você tem. Querendo ou não, as pessoas que te ouvem, elas precisam entender a ideia que você tem. Vamos fazer aqui por base agora para vocês entenderem mais ou menos. Vamos supor que aqui tem um púlpito. O púlpito antigamente, ele era feito de madeira, hoje nós vemos púlpito de acrílico, nós vemos púlpito de metal, nós vemos hoje até um latão, né? Aquele latão lá que os jovens colocam nas igrejas churches aí para fazer os cultos de jovens. Já vi em algumas assembleias, nada contra, cada um faz o que quer. Mas os púlpitos antigamente eles eram de madeira e eles eram fixos no chão, eles não se moviam. Por quê? Porque o púlpito não era nada mais, nada menos do que colocar a Bíblia para ser lida e também para que o pregador se segurasse para manter o poder de Deus. Olha que coisa interessante. O pregador ele se segurava no púlpito para ele não cair. Porque tinha uma hora da mensagem que o pregador estava pregando, ele estava falando de Jesus
que a presença do Espírito Santo era tão forte que ele não podia cair. Ele tinha que continuar na postura de falar ao público. Então ele tinha um púlpito para se segurar, para ele não cair de tanto poder de Deus. Então o púlpito, querendo ou não, é para te dar o posicionamento e para te segurar. O pregador que ele tem uma dicção boa, lógico, ele vai conseguir transmitir melhor aquilo que ele está pensando. Mas tudo isso nós vamos aprender aqui, como nós vamos fazer no nosso comportamento, na nossa postura, na nossa dicção. A pessoa que prega, ela tem que saber disso. Postura para pregar. A postura para pregar é sempre ereta. É uma postura que você vai manter o seu corpo reto. Você sempre vai manter o seu corpo bastante posicionado. Porque, querendo ou não, você tem que ter uma postura de alguém que está sendo visto de cima. Você não pode ser aquela pessoa que está pregando assim, oh, amados irmãos, como uma pessoa caída. Não, você tem que ter uma postura de que você sabe o que você está fazendo. O microfone, que é um instrumento dos pastores, dos pregadores, é algo que você deve saber realmente como lidar com ele. Aqui é a cabeça do microfone, aqui é o cabo do microfone. Muitas pessoas elas pegam aqui errado, porque a sua dicção ela não vai ficar boa. Alguns pregadores pegam aqui na hora de explodir, na hora que já está ali no culto já fervoroso, porque ele já está para lá de Bagdá. Eu sou o tipo de pregador que faço isso, mas só depois. Mas no começo, enquanto você ainda está racionalmente, de forma pensativa, você tem que pegar ele aqui, você tem que manter esse L aqui, o seu ombro tem que estar nesse L, ao ponto de o microfone estar abaixo do seu queixo, nesse posicionamento. Então automaticamente você vai ter a visão das pessoas, porque você está numa posição ereta, o seu braço está em forma de L, você está pegando aqui no microfone, logo você deixa a cabeça do microfone exposta para que a sua voz seja alcançada pelo microfone que vai captar a sua voz. Então esse aqui é o posicionamento ou o comportamento que o pregador tem que ter na hora de falar. Posição ereta, peito para fora, falando com certeza, com muita clareza, para que aqueles que o ouvem consigam entender a sua ideia. Essa é a posição que você deve falar. A sua postura é a posição espacial. Então automaticamente tem um espaço delimitado para você andar. Gente, existem pregadores que eles quebram a ética cristã, eles quebram o protocolo, eles quebram tudo. Por quê? Porque, querendo ou não, quando o Espírito Santo desce sobre essa pessoa, e eu sou um tipo de pessoa que realmente quebra o protocolo, ele sai do espaço, ele vai para um lado, ele vai para o outro, com certeza. Mas eu estou ensinando para vocês a parte teórica que vocês têm que aprender para colocar na prática. A postura é essa. E a sua posição é essa. Só que agora o seu espaço é onde está o púlpito e aonde está o altar. Diz os grandes teólogos que a pessoa não pode movimentar muito. Então seria no máximo ali uns 2 passos para o lado ou uns 2 passos para o outro, para não sair da centralidade ali do altar. Tem pregador que acha erradíssimo até a pessoa descer, aleluia, pregador não, me perdoa, tem teólogo que acha erradíssimo, ou professores e mestres, a pessoa descer do altar. Isso aí, irmão, depois de 30 minutos de mensagem, se tiver explodido, o Espírito Santo mandar tu descer para entregar, vá. Mas aqui dentro da matéria nós temos que aprender que existe um espaço delimitado para você ficar. Se você quer ser bastante aprovado dentro de algumas visões teológicas, mantenha a postura, tenha o seu espaço de movimento bastante limitado, para que você não saia da centralidade da onde te vem com mais clareza, entendeu? E aqui nós temos a dicção, que é a maneira de articular e de pronunciar as palavras ou usar o conjunto de som. Gente, a boca do pregador, ela tem que ser uma boca que tenha bastante espaço para falar. Você entendeu mais ou menos? A boca tem que ter espaço para falar. Isso você aprende até na aula de canto. Ela tem que falar as palavras corretas para que as pessoas consigam entender. Então isso é dicção, é você conseguir falar. Tem gente que engole as letras, engole as palavras e ela não consegue pronunciar aquilo que ela está pensando, ela não consegue pronunciar a ideia que ela tem e automaticamente ela não consegue passar uma visão para aquela pessoa que está ouvindo.
Ela tem que entender que ela tem que ter uma boa dicção para que as pessoas consigam entender o que ela está falando. E a articulação com as mãos, ela é muito essencial. Porque querendo ou não, quando você fala e usa as suas mãos, você está dando mais autoridade para aquilo que você fala. Imagina se eu te falar assim, ó, vai fazer aquilo. Você vai ficar meio que naquilo. O que esse cara está falando? Vai fazer aquilo. Aí você fica assim, uai, mas como assim vai fazer aquilo o quê? Agora quando você fala assim, ó, vai fazer aquilo. Vai fazer aquilo. Você está dando articulação àquilo que você está falando. Você está articulando, está apontando, está dando direção. Então a mão na hora de falar, ela é importantíssima. E a mão tem que estar sempre na postura de estar acima do púlpito. Aqui, ó. O cara está falando, o microfone aqui e a outra mão está acima do púlpito. É muito errado deixar a mão assim ou deixar a mão numa posição tipo assim para trás ou deixar a mão tipo como se tivesse... Não. A mão ela tem que estar sempre aqui na posição de que você possa articular. Você está falando e articulando. Você está proporcionando que eles te entendam também. Se você soubesse falar em Libra, você falava e ainda fazia um sinal que seria ótimo. Mas aqui seria duas formas de falar bastante abrangente e o povo ficaria bem confuso. Então você fala e você articula dentro do seu comportamento e na sua postura mediante o púlpito. E eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer e em tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Pois é, essa é a segunda parte da nossa matéria homilética. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e bons estudos.